Muito boa tarde, boa noite a todos vocês que nos assistem. Bem-vindo a esse ONER número 73, o nosso podcast que é acontecido praticamente diário, e hoje com o tema Como Tomar Decisões. Eu não sei você, mas eu escolho as coisas mais ou menos assim. Unidunite salame, brincadeira, não é assim não. Mas eu vou perguntar para ele. Enio, como é que você, que é vitaminado, dadivoso, malabares, planigota, decano, palestrante, instrutor, especialista em programação neurolinguística, paladino da programação neurolinguística, platinado, inoxidável e lógico, proparoxítona. Como é que você toma decisões? Boa tarde, senhor Leonardo Botelho Estrela. Tudo bem com o senhor? Barra, boa noite. Barra, boa noite. Barra, boa tarde. Barra, Barra, boa noite. Boa noite. Você perguntou assim, como tomar decisões. Aí eu devolvo a pergunta para você. Como? Como? Eu sei. Aqui. Primeira coisa que vocês têm que aprender. Anotem todas as decisões. Eu vim preparado. Todas as decisões no papel. Aí o que você faz? Joga para cima. Aquela que você pegou, pronto. É essa que eu vou tomar. Tá certo. Eu tenho outra técnica bacana. Eu comecei até a falar aqui. Tem a decisão A e a decisão B. Fica assim. Unidunite salame mingue. Geralmente, esses dois processos, eles nunca dão certo, Henrique Carvalho. Não sei por quê. Eu pensei que era comprovado cientificamente esses processos. Por exemplo, se você... Essa história de decisões, né, é um processo bastante interessante, porque a gente gosta de simplificar as coisas e deixa de levar em consideração aquilo que, por exemplo, a gente procura entender quando a gente está fazendo especificamente um programa, uma linguagem de máquina. A quantidade de decisões que você toma, por exemplo, algo muito simples. Eu aprendi na escola como trocar o pneu furado de um carro. Então, como é que a gente faz as coisas automaticamente se não presta muita atenção? Então, como é que eu vou trocar o pneu do carro? Bom, eu vou trocar o pneu do carro, primeiro, eu constatei que o pneu está furado, está murcho, eu vou lá no compartimento, pego o macaco, levanto o carro, tiro a roda e ponho a outra, abaixo o carro e vamos embora. Essa é uma decisão que a gente toma e esclarece isso de uma forma genérica e a gente omite as pequenas decisões que a gente tomou. Se você vai colocar isso em linguagem de máquina, a gente vai colocar isso em linguagem de máquina obedecendo aquela máxima de que quando eu explico alguma coisa para minha avó e ela entende, eu consigo, então, me tornar compreensível. Bom, sim. Como o computador ela é uma máquina burra do ponto de vista de pensar. Então, o computador ele faz exatamente a ordem que você dá para ele. E aí você tem a escala de ordens de valor, de critérios de valor. Então, trocar o pneu envolve uma quantidade de decisões. Por exemplo, foi feita uma pesquisa e perguntaram para as pessoas quantas decisões você toma em média, para você ter uma alimentação por dia. Aí, cada um vai falando, não sei quanto, tal, papapá, 3, uma, 5... come. Uma decisão. E os neurocientistas chegaram à conclusão de que você toma, especificamente, você toma 70 decisões por dia
para você se alimentar. Então, a gente vive num mundo onde nós tomamos decisões. E essas decisões é que a gente vai conversar aqui a respeito do qual processo que nos leva a escolher algo em detrimento de outro algo. Como é que a gente pode, se a gente for especificar como é que a gente troca o pneu de um carro em linguagem de máquina, vai ficar algo que a gente resumiu em 3 ou 4 passos, eles vão se converter em muitos passos. Tipo, só para começar, você tem que levar em consideração como é que você descobre que o pneu está furado, se você está andando ou se você está parado, se você estiver andando, qual o lugar que você vai ter que parar, se você tem que parar, você tem que desligar o carro, quando você desliga o carro, você tem que puxar o freio de mão, quando você puxa o freio de mão, no lugar onde você parou, você tem que ver qual que é o pneu, se é um pneu do lado esquerdo ou pneu do lado direito, se é o pneu dianteiro ou se é o pneu traseiro, e aí você vai descobrir se você parou muito próximo da guia de sarjeta, ou se você está atrapalhando o tráfego do lugar, da via onde você está, se a porta tá aberta para você abrir a porta do carro, para você sair, como é que você, depois de checar, você tem que ir no compartimento aonde se encontra o macaco, ver se o macaco está funcionando, se o macaco estando funcionando, você vai olhar aonde o lugar para você colocar o macaco, se você precisa de um suporte para você colocar o macaco, se você, ao levantar o macaco, você tirou a calota do carro, da roda, se você tirou a calota, se já você soltou algumas porcas, destravou, aí você levanta para ver se o macaco está funcionando, e se o macaco não estiver funcionando, o que você tem que fazer? Aí essas linguagens de máquina, olha só que nós começamos a falar alguma coisa que está numa lógica que a gente passa desapercebido. Mas estas são pequenas decisões que nós não levamos em consideração. E é por isso que a gente é muito mais criterioso você ensinar, como eu falei, o computador, uma máquina burra, a tomar decisões. Por quê? Porque se você, ao montar o programa, o diagrama do programa, e você não levar essas variáveis em consideração, pode acontecer alguma coisa com a qual o processo encalha, o processo não anda. Então, é por isso que a gente vai... E olha que computador é uma máquina binária, ela só usa o número 0 e o número 1. Se usasse os outros algarismos, o sim e o não. E você ainda esqueceu um tanto de coisa nesse processo, você sabe? Né? Não, eu parei ele no meio do processo. Não. Antes. Não, eu parei o processo aqui. Não, senão... começar antes. Se o pneu tá na frente ou atrás, que antigamente tinha essa bosta. Tinha carro de pneu lá na frente no motor. Não. Eu fiz um raciocínio. Eu não botei o critério, não. Tem muitas pequenas decisões aí. O programa não está montado, não. Não, e uma coisa... Só para exemplificar que uma operação simples, para se converter numa linguagem de máquina, você precisa especificar todas as possibilidades. Então, agora, se a gente transportar isso para as nossas decisões, primeiro, as nossas decisões, se a gente estiver fazendo somente isso é uma tomada de decisão racional, mas nós tomamos decisões mais emocionais e usamos a racionalidade para justificar as decisões emocionais que a gente tomou. Sim. Tanto que é explorado pelo neuromarketing como é que você consegue encantar emocionalmente o seu prospect até levá-lo à decisão de compra. O que eu ia falar que é exatamente isso. Porque fora de ser um processo,
né? De 1 e 0, 0 e 1, tanto faz, né? De sim e não. Cada resposta sim leva a um passo e cada resposta não leva a outro passo. E é infinita essa história Quando você vai antigamente, igual você fazia, que é o organograma ou fluxograma, você tentava mapear isso, né? Era uma coisa que dava páginas e páginas de programação para um simples objetivo que era trocar pneu. Vamos colocar. Mas, aí que está. Quando a gente fala de tomada de decisões, você falou da gente levar a questão também do emocional, né? Que, por sinal, alguns especialistas falam que você tomar decisão com determinada emoção é muito prejudicial para aquela decisão, porque você não vai tomá-la da maneira correta. Quando você estiver com raiva, quando você estiver com ódio, quando você estiver com pressa, e assim por diante, algumas emoções que nos atrapalham com relação à tomada de decisão. Certo? E aí, que emoção seria a ideal que eu possa colocar? Se é que tem uma emoção ideal, né? Deve ter várias, né, emoções. A ideal para mim tomar uma decisão. Gostei da pergunta. Neurolinguisticamente falando. Olha que lindo. Quando você separa, normalmente, as decisões elas são tomadas dentro do hemisfério com o qual você não usa lógica para você tomar uma decisão. E aí, você usa o circuito emocional, você usa o circuito neuronal reptiliano. Então, o que você está fazendo? Como é que a gente toma decisões? Está começando a complicar. Não, estamos começando a dissecar o processo de tomada de decisões. Então, por quê? Porque a gente tem duas respostas digitais. Como a gente começou a falar no computador, então, ou a gente tem uma resposta que a gente pode fazer uma divergência ou uma convergência. Uma divergência significa que eu tenho tantas opções que eu não consigo escolher de uma forma com a qual eu vá chegar naquilo que eu quero. E convergente é aquilo que eu elimino várias possibilidades e me concentro em uma só. E começo a avaliar essa tomada de decisão. Então, essas decisões, elas são pautadas num processo natural. Então, eu vou levar em consideração, ou eu vou em direção ao meu prazer, ou eu vou fugir da dor. Então, quando eu começo a levar isso em consideração, eu começo a responder qual que é a emoção principal da minha decisão. Esta emoção, ela não é racional. As emoções, elas geram sentimentos, e esses sentimentos, eles estão atrelados exatamente a capacidade de você sentir prazer ou de você sentir dor. Então, deixa eu ver, o neuromarketing tem procurado identificar que você, quando consegue despertar a dor no seu interlocutor, você oferece para ele um produto para ele escolher aquilo que vai minimizar a dor dele. Esse é que é o processo de venda. Então, o processo de tomada de decisão, ele meio que passa por essa organização. Então, por exemplo, você tem algumas decisões. No livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ele coloca alguma coisa muito interessante. Então, ele divide o cérebro em anterior e posterior. Então, ele tem um cérebro que toma decisões rápidas. São aquilo que não vem, entra direto para baixo das emoções ou entra direto para os reptilianos. E tem o posterior, que é mais o dividido racionalmente para a gente. Mas nós tomamos decisão. Então, é fácil isso. Então, quando eu pergunto para você, quanto que é 2 vezes 3? 6. Você nem fala mais nada. Aí eu pergunto, quanto é que é 17 vezes 49? Opa! Então, você... Hein? 6 de novo?
Então, você sai desse processo e você muda isso para algo que ele seja racional. Então, Daniel Kahneman explica nesse livro Rápido e Devagar, sem usar calculadora, tá? 833, pô, aqui, ó. Eu não usei calculadora, usei celular. Daniel explica. Daniel explica no livro. Não sei. Quem é Daniel? Daniel Kuhlman, você estava explicando. O Daniel Kuhlman Kahneman. explica. Kahneman, ele explica no livro. Você está fazendo conta aí, eu nem sei quanto que é mais. É que eu fiquei curioso de saber quanto que era o valor. Você, então, nós temos essa maneira de tomar a decisão, essa capacidade da gente tomar decisões rápidas e decisões que são postergadas. Como é que a gente coloca decisões? Como é que funciona esse processo de tomada de decisão? A gente tem um autor que você gosta muito dele, que chama Anthony Robbins, que você chama ele de Titio Tony. Então, o Titio Tony, ele diz assim, não são... Como é que é? Não são as situações que definem os nossos objetivos, são nossas decisões. Uma frase mais ou menos por aí. Não sei direito como é que é a frase. Então, o que você tem é exatamente... Mas está no livro Poder Sem Limites, tá? Do seu tio Anthony Robbins. Então, o que a gente tem? São as nossas decisões que produzem os nossos destinos. Então, se são as decisões, a gente começa a ter uma possibilidade de descobrir o processo que nos leva a tomar certas decisões. Então, quando a gente culpa, eu vou culpar o moço aqui porque eu estou comendo bastante. Eu tenho essa premissa de culpar alguém ou culpar as circunstâncias. E eu deixo de levar em consideração que o lugar e como eu estou é fruto e consequência das minhas escolhas. E as minhas escolhas foram decisões que eu tomei. Então, foram decisões que, dentro de um contexto, dentro de um dos pressupostos que a gente usa de PNL, é que todo comportamento tem uma intenção positiva, vírgula, dentro daquele contexto. Então, pode não ter sido a melhor escolha que eu fiz, mas foi uma decisão baseada numa escolha. Então, quando eu tenho, aí a gente brinca, né? Se a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então, eu passo a culpa para ele. Pronto. A melhor maneira de tomar decisão é essa, né? Mas é que tá. Mas é que tá. Como a gente fala que a decisão é um processo, ele realmente é, tá? E apesar do Enio ter falado ali, citou antes, logo no começo dessa live, os processos que é feito de decisão, isso, gente, passa milésimos de segundos na sua cabeça. Você não vai, na hora que aconteceu o caso, de chegar a tomar uma decisão, você não vai... faço isso. Se deu isso, B. B, se deu isso, C. Se deu isso, D. Se não deu isso, volta para o A. Você não existe esse processo que você vai fazer. Ele é automático. Ele furou o pneu, alguém avisou, furou o pneu automaticamente, todo o processo já está todo segmentado, tá? Inclusive, a neurolinguística, quando foi estudar, os criadores foram estudar as pessoas que tinham excelência, era exatamente isso. Ela pegava qual que é o processo que a pessoa toma para decidir o que ela vai fazer ou não, né? Aí viu que determinadas partes desse processo, dessa decisão, não fazia parte do processo, não era importante. E outras faziam importante, né? Criar rapó. É preciso eu estar vestido de azul e o outro de azul para criar rapó? Peraí, não é importante.
Tá? É preciso, eu só consigo fazer rapport segunda-feira, que é a empatia, só consigo fazer segunda-feira? Não, isso não é importante. Então, essas partes das tomadas de decisões foram retalhadas, né, e especificadas de tal forma que, exemplo, a minha decisão é criar empatia com ele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a mesma linguagem dele, eu tenho que saber os comportamentos dele, o balançar da cabeça dele, aí, o que significa. Essa mão no ouvido, essa mão no ouvido é importante? Não, ele só está ajeitando o fone. Esquece essa mão no ouvido para lá. Então, tomar a decisão, tá? Pode parecer uma coisa muito complexa, mas com ferramentas que a programação neurolinguística nos dá, permite que você aprenda a tomar decisões, tá? De maneira simples, eficaz, tá? E baseada em cima de critérios, certo? São as decisões que produzem os nossos resultados. Então, o que a gente tem do ponto de vista de decisão? A gente tem um lugar horrível e um lugar extraordinário. Um lugar confortável e um lugar desconfortável. Então, como é que a gente vai sair desse lugar desconfortável, desse lugar horrível, para um lugar extraordinário? Então, como é que é esse processo de decisão? Bom, mas eu falei a respeito de fugir da dor e ir em relação ao prazer. Mas olha só que interessante. O prazer, eu tenho que quantificar. Por quê? Porque é muito prazeroso eu agora levantar e comer uma barra de chocolate. Esse prazer é imediato. Então, se eu quero esse prazer, eu tenho que qualificar. Eu quero um prazer imediato ou eu quero um prazer futuro? Eu quero desfrutar de um corpo com um peso mais adequado, com uma saúde diferenciada da que eu estou aqui, ou não? Então, essa colocação da gente colocar numa escala a história do prazer, ele é também bastante importante. Então, essa decisão, ela implica exatamente nisso. Então, qual que é seu prazer? Seu prazer agora é você bebericar uma cerveja ou você chegar em casa e curtir a sua família? Quando você está chegando num dia de trabalho, num dia de labuta. Então, essa que é a história. Então, como é que você prioriza? Então, é muito interessante você assistir um jogo de futebol ou você desligar a televisão e brincar com as crianças ou sair com o seu cônjuge. São essas pequenas decisões que vão influir nas consequências daquilo que a gente fala do seu prazer de futuro amanhã. Então, é essa constituição que a gente organiza o nosso amanhã. Então, tem uma frase muito interessante que eu ouvia quando eu era menorzinho de idade, que eu falo, que de tamanho não depende. Antes que o senhor retruque, tá? Eu ia. Lógico, são duas frases, né? A primeira é: menino que não anda não vende picolé. Alguém lá no interior, isso é coisa bem do interior. Então, no interior, passa aquele molequinho vendendo numa carrocinha picolé. E eu conheço pessoas e mais pessoas que formataram família vendendo picolé. Cobra que não anda não engole sapo. Então, quando você então vai organizar a dinâmica da vida, fazendo as coisas acontecerem de uma maneira com a qual você saia desse lugar horrível para um lugar extraordinário. E isso você vai gastar suor. E não tem problema pela quantidade de decisões que você tomou que levaram a resultados inadequados. A gente, em PNL, chama isso de flexibilidade. Então, se você cria várias opções,
você escolhe a melhor que você tem naquele momento. E não significa que o resultado é exatamente aquele objetivo, é esse recurso que você está utilizando. Você pode flexibilizar de uma maneira diferente. Então, cobra que não anda, não engole sapo. Menino que não anda, não vende picolé. não vende picolé. Agradecer aí a Fabrícia França pelo seu like, ao Rogério, tá, Vitor. Rogério, muito obrigado, boa tarde a você. Obrigado Roger, desculpa. Muito obrigado pelo seu comentário. Bem, e o que o N falou realmente é isso, né? Será que você está procurando, nessa tomada de decisão, algo que seja momentâneo ou algo a longo prazo, ou quem sabe que seja, vamos dizer, dividido em várias partes? Ele falou da barra de chocolate, tá? Vou dar o exemplo que, e se você comesse um pedacinho só? Hoje um pedacinho, amanhã outro pedacinho, amanhã. Ou seja, você terá o prazer de ter comido chocolate várias e várias vezes, em vez de ter aquele prazer momentâneo. Ou eu você? É que você está falando a respeito do chocolate. O chocolate ele é um contexto. Eu sei, não. Nós estamos só organizando como a gente decide comer ou não comer. Eu ia explicar. Entendeu? Então vai. Tá? Eu me perdi agora. Mas eu vou voltar. Então, o que acontece? A decisão de você ter um prazer, que pode ser um prazer a longo prazo, uma pequena coisa, ela é feita constantemente. Nós temos a questão de determinar o tamanho do prazer e a quantidade que nós queremos dele. Tá? E assim nós fazemos tomar as decisões diariamente. Tá? Eu estava dando o exemplo de chocolate, né, que ia falar, que uma tomada de decisão, em vez de você comer o chocolate toda, você pode dividir essa decisão sua de comer ele todo, e é a questão da fuga lá, ou do prazer, ter esse prazer de estar comendo chocolate, aí a decisão é a partir da sua. Na hora que você toma uma decisão que ela é baseada em cima de um prazer, e esse prazer pode ser contínuo, pode ser a longo prazo, ele vai ser muito mais aproveitado para você do que aquela momentânea, espontânea que vai acabar. A gente está falando muito da tomada de decisões que o Tony Robbins fala, né? E ele fala que para a gente mudar de vida, para a gente fazer qualquer atividade que a gente queira fazer, para ter objetivo e tudo, que ela é baseada em cima de decisão. É isso que ele contesta no livro lá, Poder Sem Limites. Que o primeiro passo de todos, as pessoas falam, é ação, é criar objetivo, é fazer isso. Ele fala, não, o primeiro passo de todos é a decisão. Da decisão que você toma, e aí vem todo o processo. Tá no Poder Sem Limites mesmo. A página, não sei não. Pode falar agora. Você não decorou. Puxa vida. Eu devia ter decorado. Eu tenho 5 livros deles. Muito bem. Mas esse é só um, não precisava decorar os 5. Você deixa os 4 fora, só o Poder Sem Limites. Tá? Vai que você usa o outro. O tema, o nosso processo de organização de decisões. Você pode fazer como tinha aquele programa de humorismo. Eu gosto de tomar os detalhes nos seus mínimos detalhes. Você pode fazer isto, mas o mais importante, quando você toma consciência de como você toma decisões, você deixa de tomar decisões mais emocionais, mais reptilianas, e você começa a organizar a sua maneira de decidir de uma forma mais lógica, aquela que vai criar um resultado que você vai procurar especificar e projetar. Então, você sair do seu lugar horrível e ir para o seu lugar extraordinário.
Então, sobre essa história do prazer, a história do prazer, ela está ligada, no exemplo que eu dei, a você comer ou não comer. Então, o comer ou não comer, se você decidir o comer o chocolate, do jeito que o Léo falou, de você dividir o chocolate em vários pedacinhos, primeiro que quem come chocolate não come vários pedacinhos, já quer comer o chocolate em pedação. A Então, fábrica, né? o que existe é o seguinte, a possibilidade de você quantificar se a sua decisão vai te dar duas possibilidades de você escolher. Ou você decide ter prazer agora, ou você decide ter o seu prazer no futuro. Quais são as consequências da sua decisão? É isso que você vai analisar. Então, o que você vai prestar atenção? Me satisfaz eu comer vários pedacinhos, como o Léo falou, ou comer o chocolate, independente do tamanho do pedaço? Quem gosta de comer chocolate não vai comer só um pedacinho, vai comer vários, quer dizer, depende do Várias tamanho do barras. pedacinho, né? Depende do tamanho. Então, o que você vai fazer? Em detrimento da consequência da sua decisão. Você agora pode levar em consideração se você quer viver o prazer aqui e agora, hoje, comendo agora o pedaço de chocolate, ou postergar para amanhã. Postergar para o futuro. Você quer ter prazer no futuro. Você quer ter um corpo esbelto, você quer ir para a praia sem fazer muita sombra, você quer ter uma saúde melhor, você quer fazer aquele exame de esteira que o médico vai pedir para você, se você consegue chegar lá. Então, essa que como é que você vai mensurar a consequência da decisão que você está tomando agora. Então, por quê? Porque a gente começou a falar a respeito de dor ou prazer. A gente corre da dor e vai em direção ao prazer. E aí eu só estou quantificando a escala de prazer dentro de uma temporização, aqui ou no futuro. Então, é isso. E nós fazemos isso constantemente, né, Eli? Ou seja, todo dia estamos tomando decisões. Vai acontecer de tomarmos decisões realmente que não são prazerosas. Tá? Quem já teve algum cargo de liderança, alguma ocupação profissional que precisasse demitir alguém, sabe que o processo não é um processo fácil, mas precisa ser tomada essa decisão. E assim também como temos momentos de tomar decisão que foi prazerosa, né? De ter uma saúde melhor, de ter um corpo melhor, como você falou. Mas não causar muita sombra na praia, não é? Muita... É você não fazer muita sombra na praia, é aquele perfil de pera. Tá. Mas que tá, quando a pessoa é baixinha também não faz muita sombra não, tá? Não quer dizer que ela é magra. Mas, toma, deixa quieto, não vamos falar nada disso. Então, essa tomada de decisão que ela é feita constantemente, tá? E constantemente nós fazemos essa avaliação interna aqui do fugir, ou do prazer, da dor e do prazer, que vai variar a nossa vida. Tomamos decisões. Foi? Chamando aí. Tomamos decisões constantemente, mas o que nós precisamos saber independente ou não da tomada da decisão, tá? Se ela é positiva ou negativa, nós temos que tomar uma decisão. Não tem como fugir da decisão. O Enio falou isso. O negócio se eu vou ter que tomar, qual caminho que eu vou escolher? Não é isso, Enio? Eu tenho que tomar. Não é bem a quantificação, é como o processo. O processo Sim. É esse. Então, o processo de tomada de decisão. Por exemplo, se você fala em relação à nutrição. Então, para você deixar seu cérebro mais arejado, melhor para você tomar decisões, você precisa levar 3 itens básicos
para deixar seu cérebro bem nutrido. Você tem que fazer uma boa dieta alimentar, você tem que fazer exercícios e você tem que ter um bom sono. Então, qualidade de sono. E aí são características que vão te remeter a um resultado mais eficiente. Então, e à medida que o tempo vai passando, vai mudando a configuração de cada um desses itens. Então, o processo de você tomar decisão é um processo que está. Ele pode ser levado em consideração o processo tempo, imediato, médio prazo e longo prazo. Você pode levar em consideração a especificação de quais são as possibilidades que você vai conquistar o teu objetivo, como é que a urgência que você coloca no seu processo decisório, se depende de você ou depende das circunstâncias, aquilo que está acontecendo. Então, você levando em consideração, basicamente, o processo de tomar decisões é exatamente a identificação de um momento um momento desprezível, esse momento que você não quer, não gosta, um momento horrível, para um momento extraordinário. E isso que vai fazer como o processo de você sair de um lugar e ir para o outro lugar. Como é que você vai fazer isso? Essa a maneira, uma das maneiras de você desenvolver esse tipo de tomada de decisão. Esse livro que eu me referi, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, é excelente. Se você tiver disponibilidade de ler um bom livro, é isso. Então, você vai conseguir descobrir como é que os hemisférios posterior e anterior, que é o que ele chama para tomadas de decisões, como é que isso aí funciona. E aí você pode pedir também emprestado a calculadora e o celular do Léo para fazer a conta de 17 por 49, ou de 16 por 45, essas coisas assim. 17 por 49, já te falei, da 833 está aqui, ó. É na hora, assim, eu olho assim e sai, é incrível. Tira meu celular para você ver o que acontece. Se você perguntar 1 mais 1, eu te dou 5 respostas e nenhuma delas é igual. Mas, querido, aí que tá. A gente sempre aqui leva as pessoas a uma reflexão, certo? Eu acho que esse é o objetivo nosso, além das brincadeiras, bate-papo e tudo, leva a pessoa a se indagar sobre alguma coisa. Eu gostaria que quem nos assiste, ou seja agora, ou que vai nos assistir depois, que nos relate, deixa nos seus comentários aí abaixo o seguinte: qual foi um processo que você teve que tomar uma decisão e sentiu difícil? Ou seja, já existiu algo na sua vida que você teve que tomar uma decisão e foi difícil? Relata aí para a gente, que a gente comenta, e quando vier o assunto de novo, a gente vai ter esse assunto para poder, inclusive, trazer uma solução para você numa tomada de decisão. Tá? E se você curte a gente, segue a gente, mesmo que vai assistir depois, né? A gente sempre pede aí, né? Curta, siga, compartilha, que é uma decisão muito importante. Gostou, ainda? Curtir, seguir, compartilhar a gente é uma decisão muito importante que você que está nos ouvindo tem que tomar. Tá? E comente, se possível, qual foi uma decisão que você teve que tomar e se ela foi fácil, foi difícil e assim por diante. Eu tenho outra... Fale. São as suas decisões de hoje que vão te levar no amanhã. Lindo. Exatamente. Né? E eu tenho outra decisão para perguntar para as pessoas, né? Posso? Não sei. É você quem tem, não sou eu. Desculpa. E você já tomou a decisão de comprar o nosso livro? Pois adquira já o nosso livro. Fala é adquirir, né? Adquirir nosso livro, ele está à venda lá no Hotmart, tá? O link está aparecendo aí na sua tela, tá? Esse livro, ele tem um cunho social, que é uma porcentagem da venda dele
vai para o Instituto Bem Nunca Para, além de ter 7 dias de garantia, 100% seguro, entrega garantida, chega no seu e-mail, sem problema nenhum. E nós explicamos nesse livro, né, que foi feito a 4 mãos, tanto minha quanto do senhor Enio Carvalho, tá? Que como você criar objetivos, ali tem uma série de técnicas, inclusive uma técnica bacana, Enio, que é... deixa eu voltar aqui, voltamos, que é o... me deu um branco. Que é o chart alfabético, tá? Que é uma maneira ótima de você arejar seu cérebro, tá? Oxigená-lo, antes de tomar uma decisão importante na sua vida. Gostou? Tudo lá está lá no livro, sabia? Não. Ótimo. Então, adquira já o seu exemplar, está à venda no Hotmart. Todas as nossas redes sociais, minha e do Enio, dá informações com relação a onde adquirir o livro. Senhor Enio Carvalho, agora são 18 horas e 40 minutos, repetindo, 18 horas e 41 minutos. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, fizesse um apanhado geral, finalizando aí com relação a tomar a decisão, e deixasse uma mensagem final para aqueles que estão nos ouvindo. Bom, eu agradeço a participação, pelo seu tempo, por você estar aqui conosco. Agradeço ao Léo por conduzir essa brincadeira aqui. E essa tomada de decisões, a gente tem uma especulação desde quando a gente vem ao mundo. Então, nunca me ensinaram que eu, quando estava com fome, eu chorava para ganhar peito ou para ganhar mamadeira. Nunca me ensinaram isso, e eu aprendi. Então, nós temos tomadas de decisões instintivas e temos tomadas de decisões racionais. Então, esse é um tema bastante gostoso da gente averiguar. No nosso livro tem algumas coisas em relação a isso, mas a gente fica à inteira disposição para que você tenha ou não mais curiosidade sobre o tema. A gente fica à inteira disposição para seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas, que a gente pode procurar saná-las dentro daquilo que a sua necessidade. E eu, terminando aqui, eu termino sempre com uma frase. Já? E essa frase é para eu colocar? Né? Então tá. Aí eu termino aqui com uma frase, ele que comanda lá, se deixar comigo, eu aperto o botão errado. É uma frase utilizada por Henry Ford. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Muito exatamente. Eu acho que o Enio ele falou tudo. Tomar decisão é uma coisa que fazemos constantemente. Então, pense as decisões que você tem a tomar, nos procure que, com certeza absoluta, tirando os anos de experiência que nós temos aqui, nós podemos ajudar você a tomar decisões. Não sabe onde procurar, não? Gente, até hoje, www.eniocarvalho.com.br. Olha lá, que lindo esse site. Eu vou tirar essa foto aqui dessa mulher, eu vou colocar o senhor pulando. Tá errado isso aqui, velho. Não é não? Você que decide, velho. Tem que estar lá. Você pulando, não é mulher, não. Mas deixa. Lá no www.eniocarvalho.com.br você encontra também, além dos links para acessar para adquirir o livro, tá? Todas as redes sociais onde você pode encontrar o Enio, aí tratar sobre uma consultoria, uma mentoria, informações sobre cursos, treinamentos, palestras. Então, tudo está lá. Muito simples. eniocarvalho.com.br. E se você quer saber um pouco mais sobre essa pessoa que aqui vos fala, que sou eu, www.leonardobotelistreila.com.br, tá? Lá você tem todas as informações sobre minhas redes sociais e como entrar em contato comigo através do Telegram.
Voltamos. Aí, nós de novo. Enio Carvalho, aos 6,7 anos, quantas decisões já não tomou, hein? Boas, né? Muita decisão, né? Sim, o meu futuro foi construído lá no passado através de decisões. Oh, muito bem, senhor Enio Carvalho. Quando eu falo que ele é pró-paroxítona, aí eu sou criticado. Tá vendo? Enio Carvalho, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo hoje, nesse ONERD número 73. Nós estamos quase chegando ao de número 100. Obrigado a todos aqueles que deram seu like, que participaram. Peço a vocês que continuem nos seguindo, curta, siga, compartilha, comenta. Deixa aí o comentário. Ô Léo, Enio, eu tive que tomar uma decisão difícil quando eu fui mandar alguém embora. Eu tive que tomar uma decisão. Deixa o comentário aí, que a gente faz. Será um maior prazer responder a você e, quem sabe, poder te ajudar, tá? E eu termino mais uma vez esse ONERS, nosso podcast. Isso é chuva? Ou é você? Não faça a conta do barulho, vai tocando. 1, 2, 3, barulho, 4. E eu termino sempre essa live aqui, tá? Com que eu termino todas as nossas lives, que é o seguinte: mude a sua estratégia, que você muda o seu resultado, mude a sua história, que você muda a sua vida, mude seu estado, que você muda tudo. Seja grato e viva com paixão. E até amanhã, senhor Enio Carvalho. Um abraço.